Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Amém? A leitura de hoje se encontra em Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, 19 ao 24. Filipenses capítulo 1, 19 a 24. Todos acharam? Diz assim: Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Palavra do Senhor. Bom dia a todos. Graça e paz da parte de nosso Deus esteja no nosso meio, no nosso coração. Nós acabamos de cantar quão grande é o nosso Deus. Vocês confiam nisso? Vocês acreditam nisso? Então eu quero dizer para vocês que enquanto nós estamos louvando a Deus, o Leonan, ele teve alta lá do hospital. Deus ouviu as nossas orações. Ele é grande. E o irmão já está pronto para ir para casa. E depois, com calma, com tranquilidade, a gente vai na casa do Leonan e vamos jogar uma bolinha com ele depois. Ele deve estar doido para jogar a bola com a gente também. Graças a Deus por isso. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e nós orarmos. Incline a sua cabeça. Pai amado e Pai bendito, graças nós te damos em nome única e exclusivamente de Jesus Cristo, através do qual nós temos a intrepidez de entrarmos nos Santos dos Santos e podemos, ó Pai, diante de Ti, te dizer muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, ó Pai. Por o Senhor estar ouvindo as nossas orações, ó Deus. Por o Senhor estar cuidando da sua família, ó Pai, dos seus filhos aqui nessa terra. Que o Senhor possa restaurar o quanto antes a saúde do Leonan, ó Pai. Para que ele possa estar conosco, cultuando a Ti e te louvando, ó Deus. Que o Senhor possa também abençoar a todas aquelas pessoas que por um motivo ou outro não pôde estar conosco hoje pela manhã, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar essa parcela da Tua igreja que agora vai ouvir da Sua palavra. E que essa palavra, ó Pai, possa fazer muita diferença na nossa vida, Deus. Porque é a palavra vinda de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Pode sentar-se.
Nós vamos falar de um tema hoje que algumas pessoas não gostam de tratar, algumas pessoas têm medo de falar. Muito obrigado. Como o Jaime diz, a água é sempre muito bom para o corpo, para as cordas vocais. Nós vamos falar sobre a morte. Na última terça-feira foi feriado nacional. E muitas pessoas foram até um cemitério, pessoas que já perderam entes queridos, e prestaram ali algumas homenagens a essas pessoas. No último domingo, no domingo passado, no dia 31 de outubro, foi comemorado o Dia das Bruxas. Esse Dia das Bruxas, ele é conhecido mundialmente como Halloween. E ele é celebrado principalmente nos Estados Unidos, e lá é muito difundido. O Halloween não começou lá nos Estados Unidos. Ele se originou no Reino Unido, e depois ele foi levado lá para os Estados Unidos. Mas ele deriva de uma palavra que é All Hallows Eve. Hallows é um termo para santo. E Eve é o mesmo que véspera. Então esse evento que acontecia lá no século XVI era um dia anterior ao Dia de Todos os Santos, lá no século XVI, no Reino Unido. Então, ele era um dia anterior ao Dia de Todos os Santos, que era comemorado no dia 1º de novembro. Hoje, o Halloween, não só nos Estados Unidos, mas em todos os lugares que eles comemoram esse Dia das Bruxas, ele virou um dia comercial. Em 2010, lá nos Estados Unidos tem aquela brincadeira de doce ou travessura. Em 2010, nos Estados Unidos, vendeu-se mais chocolate do que no dia de Páscoa ou no dia dos namorados. Então, esse é o maior feriado não cristão que eles comemoram lá nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, ele acabou sendo exportado para outros lugares. No Brasil também é comemorado Halloween, Dia das Bruxas, seja lá o nome que vocês quiserem dar. E também, eles colocaram uma vertente da questão do terror. E filmes, no imaginário dessas pessoas, inundam filmes de terror. E aí começou, a partir desse feriado de Halloween, aquela franquia do filme chamado Halloween, onde tem lá o Jason e aquela coisa toda que vocês sabem, que vocês provavelmente já devem ter visto por aí. Muitas pessoas, nessa época do ano, lutam com fantasmas, com monstros, e chegam a glorificar a morte durante esses dias. E isso é de uma forma geral, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. No México, por exemplo, é comemorado o Dia de los Muertos,
E lá, eles levam isso tão a sério, mas tão a sério, que tem celebrações mesmo, de comida, de bebida, e levam um bom tempo celebrando a morte. No entanto, nós temos uma oportunidade com aqueles que ainda temem a morte. E nós temos que ter um olhar clínico para nós identificarmos essas pessoas, que ainda existem pessoas assim ao nosso redor, que acreditam que essa é a coisa mais assustadora da vida. Às vezes nós conversamos com algumas pessoas e eles falam assim, a única certeza que eu tenho da vida é a morte. Você já conversou com pessoa assim? A única certeza que eu tenho da vida é a morte. Mas nós temos que ter um olhar clínico para que a gente possa identificar essas pessoas. E nós devemos ensinar a essas pessoas que Jesus venceu a morte. Nosso irmão Ronaldo, há poucos instantes atrás, ele estava aqui falando justamente sobre isso. Que Jesus, quando alguém foi procurar Jesus lá no sepulcro, a pedra estava removida e o corpo de Jesus não estava lá mais. Ele havia vencido a morte. Não somente a morte física, mas Jesus venceu a morte física e a morte espiritual. A morte não é nada mais, nada menos do que uma separação. Quando nós morremos fisicamente, nós nos separamos fisicamente daquelas pessoas. Elas já não estão mais no nosso convívio. Mas existe uma outra morte, que é a morte espiritual, e essa é muito dura, porque tem muitas pessoas que não acreditam. Porque tem muitas pessoas que debocham do cristianismo e acham que é uma brincadeira, que é uma bobagem isso. Mas Jesus venceu a morte. Quando ele morreu, o véu do Santo dos Santos, que separava os santos dos santos, ele foi rasgado de cima a baixo. E isso simboliza que nós agora temos, como eu disse na minha oração, a intrepidez de podermos entrar diante dos santos através da pessoa de Jesus e falarmos com Deus e termos um relacionamento com Deus. Jesus venceu a morte. Filipenses capítulo 1, versículo 21, a leitura, um dos trechos que o Vitor leu para a gente. A palavra de Deus diz assim, Paulo falando aos irmãos lá em Filipos, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Embora Paulo estivesse sofrendo na prisão, ele afirma que por sua vida ou por sua morte, Cristo seria glorificado em sua vida, em seu corpo. Paulo estava preso. Se você está com sua Bíblia aberta aí ainda em Filipenses capítulo 1, o versículo 12 dessa primeira carta de Filipenses, Paulo fala assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo estava preso, mas ainda assim ele não deixava de falar de Cristo, porque para Paulo, e eu gostaria que você hoje pudesse sair daquelas portas com esse sentimento, para nós também, assim como para Paulo, o viver é Cristo. O tempo todo,
o viver deve ser Cristo. Mas Paulo, ele sofria um dilema muito grande. O versículo 23 dessa carta, um pouco naquele texto que o Vitor leu, o versículo 23 fala assim: ora, de um e outro lado, estou constrangido. Cadê o Vitor? O que fala? Você consegue falar para mim aí a sua versão? Ou a Bíblia está com o Ronaldo aqui? Está com a dele? Está com ele lá? Você tem aí a sua versão, Vitor? Grita aí para mim, por favor. O que diz a sua versão no versículo 23? Filipenses 1, versículo 23. Só um instantinho que o Sander vai levar. Ele é esperto. Tá saindo. Pode falar, Vitor. Tá saindo aqui. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar em Cristo, e o que é muito melhor. Obrigado, Vitor. Na versão que o Vitor leu, ele fala que ele estava pressionado dos dois lados. Tem uma versão na Bíblia Católica que fala que Paulo tinha um dilema na sua vida. Vejam como é interessante. Ele estava vivendo um dilema. Ele estava constrangido, diz aqui a minha versão, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que na versão do Vitor, fala muito melhor. Na minha versão, fala incomparavelmente melhor. Versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, Paulo sabia que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. E ele queria estar com Cristo. Mas ele sabia também que tinha um propósito. Ele tinha um propósito, uma missão de estar aqui. Essa é a nossa missão. Eu não sei se vocês têm acompanhado as nossas mensagens, os nossos pastores, o evangelista, falando aqui sobre a importância de nós trabalharmos, a importância de nós sabermos o nosso papel no corpo de Cristo. Todos nós temos uma missão, todos nós temos algo a fazer, um propósito no corpo de Cristo. Se nós olharmos um corpo realmente, um dedinho não vai fazer a missão que o meu pâncreas faz, ou que o meu coração faz, ou que o meu pulmão faz, ou que os meus cabelos fazem. Mas todas essas partes do meu corpo são importantes. Todos nós temos uma importância fundamental, porque Cristo morreu por você. Não foi o sangue de qualquer pessoa que foi derramado lá na cruz. Foi do próprio Filho de Deus, que morreu por você. E você hoje precisa de ter essa noção. Como Paulo tinha, de que o viver para ele é Cristo. O morrer é lucro, porque ele estaria muito melhor lá junto de Cristo. Mas ele ficava constrangido. Ele tinha esse dilema, eu vou morrer ou eu fico aqui? Eu vou morrer ou eu fico aqui? Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós temos algo a fazer. Descubra o que você precisa fazer, o que você tem a fazer, o que você faz. O Marquinhos não faz da mesma forma. O Carlos não faz da mesma forma. A Zenaide não faz da mesma forma. O Marcelo. Todos nós somos um tijolinho nesse grande edifício chamado igreja. E esse tijolo é fundamental para que o edifício possa crescer. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, eu coloquei 16, mas eu errei. É versículos 14 e 15. A palavra de Deus fala assim: visto, pois,
que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, falando sobre Jesus, igualmente participou. O autor de Hebreus aqui está querendo dizer o seguinte, que Jesus era 100% humano. Quando a palavra de Deus fala carne e sangue, ela está falando sobre a humanidade de Jesus. E Jesus era no duro, de verdade, humano, como você e como eu. E ele sofreu as mesmas coisas que você sofre e que eu sofro na carne. Continuou o autor. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Lembra que eu falei com você que nós precisamos ter olho clínico para saber dessas pessoas? Tem pessoas que vivem apavoradas, escravizadas pela morte. E aí essa é a função de Satanás, o diabo. Ele quer nos separar, ele quer que nós morramos para Deus. Ele quer fazer uma separação entre nós e Deus. Não permita isso. Não permita que aconteça isso na sua vida. Não permita que aconteça isso com as pessoas que estão ao seu redor. Não permita que aconteça isso na sua casa, na sua família. Não permita que aconteça isso com as pessoas que você conhece, com as quais você se relaciona. Não permita que elas vivam escravizadas com medo, com pavor da morte. Paulo adotou a perspectiva de Deus sobre a morte, sabendo, como diz o escritor em Hebreus, que Jesus havia destruído aquele que tinha o poder da morte e nos libertou da escravidão, do medo da morte. Infelizmente, muitos ainda amam o mundo e vivem em sua escravidão a esse medo. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem com medo da morte. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas. Eu espero que você possa dizer no fundo do seu coração que o viver para você é Cristo e o morrer é lucro. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Ouçam a palavra de Deus. Se você quiser confirmar, abram a sua Bíblia, abram o seu smartphone na sua Bíblia, o seu tablet, ou seja lá o que você tiver em mãos, a Bíblia. Abram a sua Bíblia, confirme se é isso que diz lá a palavra de Deus. Eu tão somente transcrevi da palavra de Deus lá para o nosso telão, para nos ajudar, para ganharmos tempo. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, é uma palavra difícil, é a concupiscência. Traduzindo, nós poderíamos colocar como a cobiça, o desejo da carne. A concupiscência, a cobiça, o desejo dos olhos. E a soberba da vida, o orgulho da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Palavra do Senhor. Paulo, continuando a escrever na carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículos 8 até o versículo 11, ele fala as seguintes palavras. Sim,
Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sublimidade nós poderemos traduzir como a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Se você for ver essa palavrinha, refúgio, ela pode ser traduzida como lixo, como estrume. Olha como fica forte. Paulo não se importava de ter perdido tudo, e Paulo já teve muita coisa na vida dele. Ele era muito rico. E ele não se importava com isso por causa da sublimidade do conhecimento, da excelência do conhecimento de Cristo. Ele as considerava como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, justificação, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, glorificação. Paulo sabia que este mundo temporário não poderia oferecer o que era muito melhor, incomparavelmente melhor com Cristo. Muitas vezes, porém, nós mesmos, atribuímos status eterno ao temporário. E trabalhamos para viver para sempre neste mundo que está passando, tornando-nos um amigo deste mundo e um inimigo de Deus. Este mundo é passageiro. A palavra de Deus diz que nós somos como uma névoa. Prestem atenção. Cada um de nós que tem tanta importância para Deus, que mereceu a morte de Jesus, o derramamento do sangue do próprio Filho de Deus. A palavra de Deus diz assim: nós somos como uma névoa, que num instante você vê, e daqui a pouco, vai embora. Todos nós somos passageiros, esse mundo é passageiro, tudo isso é temporário. Mas existem algumas pessoas que se agarram a tudo isso que o mundo oferece para elas, procurando evitar os sofrimentos que Jesus suportou nessa vida. Trocamos o que é muito melhor, incomparavelmente melhor, por prazeres mundanos. E assim perdemos a ressurreição. Palavra de Deus novamente, Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Ouçam o que a palavra de Deus diz. Ouçam o que a palavra de Deus diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Palavra do Senhor. Vejam o que Tiago está falando. Ele chama essas pessoas de infiéis. Pessoas que amam o que é temporário, o que é passageiro, e viram as costas para o que é eterno.
Muitas vezes, nós reclamamos e ficamos choramingando pelos cantos. Ah, Deus não olha para mim. Ah, Deus não atende as minhas orações. Está aqui o motivo. Muitas vezes nós pedimos para que nós possamos esbanjar nos nossos prazeres. E isso você não vai receber. Porque você está pedindo mal. É o que a palavra de Deus está falando. Pedis e pedi mal. Ao contrário de muitos hoje, que se sentem confortáveis nessa vida, os cristãos, os discípulos de Jesus, aqueles que são seguidores de Jesus, devem ver, assim como Paulo, que nosso tempo aqui tem o propósito de causar impacto nas pessoas ao nosso redor. Irmãos, ouçam bem. Que tipo de impacto você tem causado às pessoas ao seu redor? Se nós saíssemos daqui hoje e fôssemos até a sua casa, aos seus familiares, qual é o conceito que eles têm de você? Se nós saíssemos aqui hoje na Abílio Machado e entrássemos em alguma dessas lojas aí e falássemos, puxa aí a ficha do João Carlos e vê qual que é o conceito que eles têm lá do João Carlos. Irmãos, nós temos que provocar um impacto das pessoas ao nosso redor, mas um bom impacto, porque nosso viver é Cristo. Nós fomos criados para as boas obras, não para as obras ruins. Não para ficarmos pensando no que é passageiro, no que é temporário. Esse mundo vai passar, irmãos. Vocês estão percebendo como a temperatura do planeta está aumentando? 1 grau, 1,5 graus a cada década. Isso é pouco, João. 1,5 graus. Vejam o que está acontecendo com as geleiras na Antártica. A palavra de Deus diz que esse mundo foi destruído no primeiro momento através das águas, das chuvas. E somente Noé e os seus familiares que estavam dentro daquela arca, juntamente com aqueles animais que estavam lá dentro, sobreviveram. Todo o planeta morreu. Eu acredito nisso. Você acredita? É a palavra de Deus. E essa mesma palavra diz que essa terra vai acabar através do fogo. E as pessoas estão aí desmatando, construindo edifícios, ganhando dinheiro. E elas não estão pensando no temporário, no passageiro. Elas estão querendo somente lucro e ganhar dinheiro. E pensam somente em si mesmos. E não pensam nas pessoas. O impacto que elas têm, para elas não importam. O João é empreiteiro e ele quer ganhar dinheiro. Acaba com a floresta. E a temperatura do planeta só está aumentando. O João é riquíssimo. O João está ganhando dinheiro. E a temperatura do planeta só está aumentando. E um belo dia, um belo momento, tudo isso aqui vai ser consumido pelo fogo. E nós, os cristãos, devemos estar preparados. Porque a palavra de Deus diz, e é verdade, talvez não na nossa geração, talvez não nesses dias, mas vai acontecer. Eu quero dizer para você, causem bom impacto nas pessoas que estão ao seu redor, porque é para isso que nós existimos. Novamente eu peço para que vocês possam ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15,
partir do versículo 42. Se você quiser, abra a sua Bíblia aí. E veja se é isso que está lá mesmo. Paulo fala assim aos irmãos lá em Corinto: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Paulo está falando aqui no último dia, que talvez nem todas as pessoas estarão mortas, nem todos dormiremos. Talvez, se Jesus voltar, depois da última trombeta tocada, nós ainda poderemos ver Jesus. Mas ele está falando que o nosso corpo vai mudar. Nós não dormiremos, nós não morreremos, mas nós seremos assunto aos céus. Porque Jesus vai levar a sua igreja glorificada aos céus. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo natural se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi, ó morte, pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, Paulo está falando em Corinto, mas é o João falando com a igreja hoje, palavra do Senhor. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E assim como aqueles que serviram aos outros e não reconheceram que estavam fazendo essas coisas, nós vamos ler Mateus 25 e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós também devemos perceber que o tempo aqui é necessário por causa do outro. Paulo tinha esse dilema. E ele não sabia se ele queria ir e é muito melhor estar junto do Pai, de Cristo, ou se ele trabalhava em função do outro e abundar em nosso trabalho para o Senhor. Mateus 25, versículo 37 a 40. Palavras de Jesus. Perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer?
ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Palavra do Senhor. Às vezes você olha para um irmãozinho e fala: o que eu vou fazer para esse irmãozinho? Ele é tão pequenininho. Mas o rei está falando sempre: quando você fizer algo para esse pequenininho, para um grandão, para seja lá quem for que esteja aqui nessa igreja, você vai estar fazendo como se estivesse fazendo para o próprio Jesus, nosso mestre. Para finalizarmos, queria deixar 2 perguntas que você responda no seu coração. Como você se sente quando alguém morre no Senhor? Ou pensa em sua própria morte? Como você se sente? Você tem medo da morte? Ou fica feliz por ter usado o tempo que Deus lhe deu para viver fielmente e desempenhar um papel importante para fazer os outros passarem pelos portões dos céus? Que Deus continue nos abençoando. Que você tenha tido a oportunidade de mudar um pouquinho a sua perspectiva em relação à morte. Que Deus nos abençoe.